Dicas de entrevista. Hoje é muito comum a gente encontrar dicas de entrevista na internet, nas redes sociais. Por quê? Porque até há bem pouco tempo atrás, a entrevista de emprego era um tabu. Provocava muito receio e medo nos candidatos em razão das perguntas que se faziam nas entrevistas, o receio de pegadinhas, o receio do comportamento, de como a pessoa vai ser percebida. O que é uma entrevista? Uma entrevista é uma conversa entre duas pessoas com um propósito específico. No caso de uma entrevista de emprego, de uma entrevista de seleção, o objetivo é identificar no candidato competências técnicas e comportamentais compatíveis com a vaga que está aberta, compatíveis com o trabalho proposto. Então, não é um bate-papo informal. Ela normalmente é constituída por perguntas fechadas ou abertas que visam identificar comportamentos, que visam identificar experiências anteriores, mas ela é sempre uma conversa formal, uma conversa que tem um roteiro e que tem um propósito específico. Caso isso não aconteça na entrevista em que você está participando, então até se questione-se sobre a seriedade da empresa, sobre, enfim, o profissionalismo de quem está conduzindo essas entrevistas. As entrevistas, elas podem ser do tipo tradicional, que tem aquelas perguntas: fale-me sobre você, conte-me sobre seus pontos fortes e fracos. Enfim, todas essas perguntas a gente vê muito nas redes sociais e internet. Existem as entrevistas situacionais, em que o candidato é solicitado a relatar uma experiência ou a relatar como ele agiria diante de uma situação hipotética, e existem as entrevistas comportamentais, que são compostas por perguntas que solicitam ao candidato uma narrativa do que ele fez no passado, de uma experiência vivida no passado, que tem como pressuposto o comportamento passado prediz comportamento futuro. Então essas entrevistas, todas elas são muito utilizadas em entrevistas de emprego e de seleção. Entretanto, para qualquer uma delas, existem algumas dicas importantes. Primeiro, seja pontual na chegada da entrevista, procure trajar roupas mais sóbrias, discretas, nada de excessos de acessório, perfume, maquiagem, ou até também a sobriedade e de terno e gravata, por exemplo, numa empresa, e que essa não é a prática. Então é muito importante, antes de uma entrevista, você saber onde você está fazendo essa entrevista, a empresa para a qual você está se candidatando. Às vezes isso não é possível, mas se for, é importante ter essas informações e ir trajado adequadamente. Outra coisa importante é realmente não se queixar, não falar de empregadores anteriores, não evitar falar do que você viveu de ruim da empresa anterior. Você pode contar sim de uma experiência mal sucedida, mas que você se achou o responsável. Jamais apontar culpados ou falar mal dos demais. Honesto, verdadeiro em todas as suas respostas. Procurar realmente evitar detalhes em excesso, gírias, achismos, evitar erros de concordância. Então isso é muito importante e principalmente sempre responder aquilo que lhe é perguntado. Jamais se excedendo ou sendo muito sucinto. Mas o importante é se ater àquilo que é perguntado. Outra coisa importante é você se ater ao próprio comportamento não verbal. Se está usando muito gesto, se está mantendo contato visual com o entrevistador, isso é importante. Como é que é seu aperto de mão? Normalmente, o ideal é um aperto de mão mais firme. Então, são algumas dicas que, muito embora estejam popularizadas, ainda são bastante, ainda se tem muito em conta esse tipo de comportamento numa entrevista. Boa sorte.